Deixa eu te fazer uma pergunta, bem direta. Você está realmente cansado ou está cansado de se comparar o tempo todo com o outro? Você está ansioso ou vive exposto a vidas que sempre parecem mais interessantes, mais produtivas e mais felizes que a sua? Porque talvez o problema não seja você. Talvez seja o excesso de estímulos, o excesso de informação, o excesso de comparação. Nunca tivemos tanto acesso à vida dos outros e nunca estivemos tão confusos sobre a nossa própria vida. As redes sociais não ocupam só o seu tempo, elas ocupam o seu emocional e silenciosamente estão adoecendo pessoas comuns, homens e mulheres. Hoje eu quero falar sobre um adoecimento que não aparece em exames, mas aparece no corpo, na mente, na forma como você se enxerga e talvez depois desse episódio você nunca mais use as redes do mesmo jeito. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que hoje em dia está muito em alta, até porque nós temos visto as pessoas adoecendo através das redes sociais, vendo tudo aquilo que as pessoas só mostram só a vitória, a derrota ninguém posta por aqui. Então hoje eu quero dizer para você que você não está sozinho nessa e que há uma forma de você se livrar de toda essa confusão mental que você se encontra no meio das redes sociais. O adoecimento emocional causado pelas redes não começa de forma escandalosa. Ele começa no cotidiano. Começa quando o celular vira a primeira e a última coisa do seu dia. Quando o seu humor muda por algo que você viu. Quando você começa a se medir pela régua do outro. Homens e mulheres adoecem de formas diferentes. Mas a raiz é sempre a mesma, comparação constante. Homens adoecem tentando dar conta de tudo, sentindo que nunca são suficientes, fortes ou bem-sucedidos bastante. Mulheres adoecem tentando corresponder a padrões impossíveis de corpo, desempenho, maternidade, de carreira, relacionamentos. Em ambos os casos, surge a mesma sensação: eu estou ficando para trás. A ilusão da vida perfeita. As redes sociais vendem uma ideia perigosa, a de que todo mundo está vivendo melhor do que você. Mas o que aparece na tela são apenas recortes, momentos editados, versões filtradas da realidade. O problema é que nosso inconsciente não entende isso. Ele acha que tudo é verdade. Ele absorve tudo como verdade. Homens passam a se cobrar por status, dinheiro, desempenho físico. Mulheres passam a se cobrar por aparência, controle emocional, sucesso em tudo. E ninguém consegue sustentar esse ideal sem adoecer. É impossível. Quando o corpo começa a falar, o corpo sempre denuncia o que a mente tenta ignorar. Ansiedade, insônia, compulsão alimentar ou excesso de controle, irritabilidade, queda da libido, sensação de vazio. Muitos homens silenciam o sofrimento até o corpo quebrar não aguentar mais. Muitas mulheres se culpam por estarem exaustas, mas o problema não é fraqueza, é sobrecarga emocional. O ser humano não foi feito para ser observado, comparado e avaliado o tempo todo. A armadilha da validação. Sem perceber, muita gente começa a viver para ser validada. Um like vira aprovação, a falta dele vira uma rejeição tremenda. Homens sentem que precisam provar valor o tempo todo. Mulheres sentem que precisam ser aceitas o tempo todo. E quando o valor pessoal depende da resposta externa, a identidade ela fica frágil. Você deixa de escutar para atender às expectativas que nem são suas, não são reais. É parar de se abandonar nelas. É aprender a pausar, a escolher o que você consome, a respeitar o seu ritmo interno. Talvez seja o maior ato de saúde mental hoje, seja não transformar a própria vida em um produto. Você não precisa parecer forte o tempo todo. Você não precisa estar bem o tempo todo. E você não precisa acompanhar tudo. A verdadeira saúde começa quando você troca a pergunta: como eu posso parecer melhor? Por como eu posso me sentir inteiro. O caminho de volta para si. A saída não é abandonar as redes, não. É parar de se abandonar nelas. É aprender a pausar, a escolher o que você consome, a respeitar o seu ritmo interno. Talvez seja o maior ato de saúde mental hoje, seja não transformar a própria vida em um produto. Você não precisa parecer forte o tempo todo. Você não precisa estar bem o tempo todo.
E você não precisa acompanhar tudo. A verdadeira saúde começa quando você troca a pergunta: como eu posso parecer melhor? Por como eu posso me sentir inteiro? Se esse episódio te atravessou de alguma forma, talvez seja um convite. Um convite para se escutar mais e se comparar menos com as pessoas. Compartilhe com alguém que você sabe que anda se cobrando demais e, se quiser aprofundar esse caminho de volta para si, me acompanhe aqui. Até mais, um abraço. Olha, porque nem todo cansaço físico e nem todo adoecimento começa no corpo.